Capítulo 97. De repente congelei enquanto olhava para ele. O príncipe cerrou ligeiramente os olhos. Ele está pálido como fantasma. Depois de ter enfrentado aquela audiência bombástica, eu estarei voltando para o ducado assim que essa competição de caça terminar. Contudo, o príncipe despertou muito antes do esperado, o que era algo impossível de acontecer. Um suor frio escorreu pelo meu pescoço. A autora adora mencionar o pescoço da Penélope. Eu dei um jeito de controlar minha voz trêmula e respondi. Eu meio que testemunhei na corte. Provavelmente você teve algumas dificuldades lá. Felizmente para mim, o príncipe não se deu conta que meu sangue estava quase congelado. Agora que penso, o desempenho da princesa na competição de caça foi incrível. Você merece uma recompensa por ter salvado o príncipe herdeiro. Não precisa se preocupar com isso. O que você gostaria de ganhar como recompensa? Não, Vossa Alteza, não é necessário. Eu recusei apressadamente. Tudo foi armado pelo sistema do jogo. Além do mais, se ele souber depois das notícias, não vai ficar feliz em saber que me recompensou. Mas o príncipe falou em um tom chateado diante da minha recusa. Pensei que tivesse ao menos alguma coisa que você gostaria de ganhar. Bem, não há nada atualmente. Você disse que gosta da cor do meu cabelo e que você fica louca quando vê ouro. Que? Dun. Que estranho, ele lembra do que eu disse. Isso passou pela minha cabeça, mas rapidamente voltei minha atenção para ele depois de ouvir o que ele disse. Quer que eu lhe dê um baú de ouro? Que um baú de ouro? Era uma oferta muito tentadora. Mas agora eu era a primeira e única princesa Eckhart do Império. Eu não era mais a pobre e maltrapilha estudante universitária que lutava para chegar ao fim do mês com algum centavo. Apesar que, mesmo que eu nadasse em dinheiro aqui nesse mundo, não poderia usá-lo quando eu voltasse para o meu mundo. Então que sentido fazia eu ganhar uma coisa dessas? Não precisa, Vossa Alteza. Eu recusei com um tom de arrependimento. Diga-me o que você quer que lhe darei, fale antes que eu mude de opinião. Talvez ofendido pela série de recusas, o príncipe herdeiro reclamou com uma voz fria. Então, tenho um favor para lhe pedir. Enquanto pensava, eu lembrei de algo que há muito tempo vinha me preocupando. Calisto inclinou a cabeça e começou a rir. O que é? Por favor, prometa-me que escutará até o final, seja o que for. Temo que você vai me pedir uma coisa grande. Não é uma solicitação tão grande. Então diga-me o que você quer. O príncipe se acomodou na cama e com orgulho levantou o queixo. Desde que você não me peça para decapitar a imperatriz nesse momento, escutarei o seu pedido. Pode levar um certo tempo, mas se você quiser, eu poderia conseguir o pescoço do Marquês Ellen. Não preciso da cabeça do Marquês. Igual ele fez antes, rapidamente falei sobre o meu pedido. Não importa que notícias você escute mais tarde, não me mate. Que? Estou pedindo que você não me mate, seja o que for. Se você deseja me recompensar, me prometa isso. Ah! Ele deu uma risada forçada. Estou realmente pedindo um favor, mas tudo o que recebo é uma risada falsa. O príncipe herdeiro perguntou com curiosidade. Que tipo de sangue a princesa acha que tenho para ela me ver como se eu fosse um psicopata sanguinário? Mas isso não é verdade? Queria dizer isso na cara dele, mas não pude fazer isso devido à ferocidade no seu olhar. Então, por que você perguntou se não queria ouvir a resposta? Enquanto eu me queixava em pensamentos, ele arqueou as sobrancelhas e perguntou de novo. Geralmente, as senhoritas me pedem para convidá-las para vir ao palácio novamente ou pedem que lhes dê algumas das joias da família real. Então, por que você me pede algo inútil que ninguém nunca pediria? Nós já temos um histórico. A boca do príncipe fechou quando respondi friamente. Ele pensou por um momento e logo abriu os olhos com um certo brilho. Por acaso, você fez algo na corte enquanto eu estava inconsciente? Agora era minha vez de ficar com a boca fechada. Ele é mesmo igual a um fantasma. Eu consegui dar um jeito de engolir minha respiração acelerada pelo nervosismo. Estava aterrorizada por causa que seus instintos animalescos eram terrivelmente precisos e por causa disso ele estava suspeitando de algo. Não, do que você está falando? Então por que você está me pedindo isso? Só quero evitar que aconteça alguma coisa na próxima vez que ver você em um banquete. Por causa do nosso primeiro encontro, eu fiquei doente por semanas. Fiz biquinho e murmurei quietamente. Você quem disse que queria me recompensar, não é?
Você disse que me daria qualquer coisa que pedisse, por que está se fazendo de difícil agora? Tixi. O príncipe herdeiro estalou a língua com uma expressão de desaprovação. E ele respondeu depois de pensar por um longo tempo. Está bem, eu prometo. De verdade? Eu estava alegre. Você está jurando pelo seu nome. Certo? Tá, tá. Quando obtive uma resposta definitiva, os cantos da minha boca se levantaram. Que bom! Com isso, posso passar pelos eventos principais com ele numa boa. Foi a melhor notícia que escutei até agora. Eu tive uma confirmação durante essa competição de caça. Não importa o quanto eu tente recusar, não tem como evitar por completo as missões principais. Diferente de mim, o príncipe estava de mau humor, como se tivesse acontecido algo desagradável. Isso é realmente uma notícia boa para você? Mas é claro. É maravilhoso. Estou tão contente que você prometeu não me matar. Sem saber, havia um grande sorriso no meu rosto. Calisto, que estava mal-humorado porque foi chamado de psicopata sanguinário, finalmente se rendeu e começou a rir. Ele estava pasmo com a minha felicidade. Você é realmente estranha. Ele olhou para mim com um olhar estranho e murmurou, como se estivesse falando consigo mesmo. Isso mesmo, você é realmente estranha. Interesse 45%. Tentei conter o meu espanto. Bem, depois de tudo, eu tive um bom pressentimento sobre essa missão. Surpreendentemente, isso converte o Calisto em o segundo protagonista com mais interesse depois do Eclise. E por isso pensei que esse jogo está cada vez mais ficando mais louco. O último dia da competição de caça chegou. Todos os candidatos que participaram da cerimônia de encerramento estavam reunidos em um lote vazio. O duque e seus filhos, assim como Verdandi, também estavam entre eles. As tendas destinadas para a competição estavam cheias de presas de cada família. Cheguei um pouco atrasada ali. Originalmente, eu não iria ver a cerimônia, mas o príncipe herdeiro enviou um empregado para me acompanhar ao local onde anunciarão os ganhadores e sobre isso eu não pude fazer nada a respeito. A luz do sol do meio-dia era muito forte. Trouxe uma sombrinha para usar como escudo, mas não fez muita diferença. Olha ali. É a princesa Eckhart. Você soube? Dizem que ela disparou com a besta em um nobre e disse. Ela teve mesmo um encontro secreto com o príncipe herdeiro? Assim que apareci, houve um alvoroço e muitos sussurros ecoaram ao meu redor. Sim, digam o que quiserem, continuem. Não me importei e parei embaixo de um dossel com a sombrinha, que estava em um espaço vazio. Fiquei queimando miolos pensando que se o príncipe, que provavelmente já ouviu algo sobre o que eu falei na corte, vir e perguntar, única opção que tenho é pular e correr loucamente dali. Porém, tudo isso deixou de ter importância assim que o vi. Atenção, Sua Alteza, o príncipe herdeiro chegou. Pouco depois, o príncipe subiu na plataforma. Cobri meu rosto com a sombrinha para que não me reconhecesse logo. Vocês caçaram muito? O príncipe, que estava em pé de maneira imponente na plataforma, abriu o discurso do encerramento da competição de caça com um olhar arrogante. Fiquei um pouco surpresa quando vi a imagem dele sob a luz do sol. Até ontem ele estava muito doente, mas hoje ele não está mostrando nenhum sinal de enfermidade. A competição desse ano foi muito boa. Como se não tivesse acontecido nada, essas palavras indiferentes dele me deixaram pasma. O futuro imperador nunca deve mostrar suas fraquezas. Calisto cumpria fielmente suas palavras, com certeza, ele era um príncipe com sangue de ferro. Eu agradeço a todos por sua participação ativa na competição. Me perguntou quem será o admirador mais apaixonado nesse evento. Diante dessas palavras do príncipe, alguns nobres gargalharam. Agora começaremos com a contagem das presas. O príncipe herdeiro assentiu com a cabeça para um dos empregados que estava embaixo perto da plataforma. Assim que os empregados terminaram de contar as presas, trouxeram uma folha de papel com os resultados dos 4 dias. Pouco depois, os nomes dos participantes e o número de presas final foi anunciado em voz alta. Minhas presas serão dedicadas à senhorita Julie. Minhas presas serão dedicadas à senhorita Nathalie. Houve gritos dos jovens aristocratas, que proclamavam o nome de suas amadas, a quem eles dedicavam suas caças. Os criados estavam ocupados anotando tudo. Isso é mais divertido do que eu pensava.
A atmosfera na área esquentou graças às senhoritas que coraram envergonhadas por causa do anúncio com seus nomes e porque algumas pessoas se viraram para elas e riam de suas expressões. Agora entendi por que o príncipe fez aquela brincadeira. Diferente da cerimônia de abertura, eu estava me divertindo mais na cerimônia de encerramento. Obviamente, quanto mais presas uma pessoa tinha, mais pontos ela conseguia. Talvez porque o prêmio era em dinheiro, houve pessoas que não deram suas caças. Os nomes dos protagonistas não apareceu logo. Como era de se esperar em um jogo de simulação de romance, todos os protagonistas masculinos tinham que monopolizar os melhores lugares em uma premiação. Depois de bastante tempo, finalmente anunciaram os nomes dos ganhadores. Lord Reinald Eckhart, segundo filho da família Eckhart. Um nome que eu conhecia bem chegou aos meus ouvidos. 2 guaxinins, 3 fazões, 1 boiled, 3 corças e 8 coelhos. Em quinto lugar,